Olá a todos da Rede Ecoescolas Brasil. O momento mais esperado do ano chegou, as nossas campanhas internacionais do FIE Education Awards, as premiações da FIE Internacional de Educação. Hoje a gente vai escutar a Lívia sobre o concurso Planos de Aula e o prêmio para professores. O passo a passo direitinho para se inscrever e participar das campanhas internacionais da FIE. Lívia, conta pra gente como faz para se inscrever? Oi, pessoal, é uma grande alegria estar aqui com vocês hoje. Estou aqui para ajudá-los a fazer essa inscrição. Os prêmios reconhecem práticas inovadoras que se alinham aos quatro pilares fundamentais, do GAP. Então, as escolas mais verdes, o currículo ecológico, e as comunidades mais verdes. Então, vou fazer aqui um passo a passo direitinho com vocês de como é que será feita a inscrição. Serão duas categorias, uma voltada para os concursos de planos de aula. Então, vocês podem incentivar os educadores a participarem. No momento da inscrição, será permitido duas inscrições, dois planos de aula por escola. Então, são planos de aula que valorizem as práticas criativas, de forma interdisciplinar e com potencial de replicar, esses planos de aula. E a outra categoria, a premiação, é o prêmio para os professores. Então, é uma forma de reconhecer os educadores que já trabalham, né, que já se destacam na promoção da sustentabilidade. Então, vocês vão ter acesso agora, passo a passo, de como é que pode ser feita essa inscrição. Então, esse ano, o tema para o plano de aula, né, é Pessoas Saudáveis em um Planeta Saudável, transformando comportamentos alimentares para a sustentabilidade. Então, para elegibilidade, né, para se inscrever, o educador ele precisa estar vinculado a algum programa da FI, e as inscrições elas podem ser feitas no site do Ecoescolas até o dia 27 de março. E aí, como é que vocês vão participar? Então, primeiramente, vocês vão divulgar a campanha nas escolas, entre os professores, para que eles possam participar, vão incentivá-los. E depois vocês vão escolher dois planos de aula, com o tema, que eu já mencionei anteriormente, para fazer a inscrição na etapa nacional. Então, que é o que vocês vão fazer no site do Ecoescola, a inscrição desses dois planos de aula. Depois, vocês vão analisar, né, durante esse período, né, antes da inscrição, vocês vão analisar o modelo do plano de aula, os materiais de apoio, que eu vou trazer aqui com mais detalhes para vocês. E, em caso de dúvidas, eu estou aqui à disposição. Vocês podem me encontrar através do e-mail, né, o suporte@ecoescolas.org.br, mas a gente tem o contato também via WhatsApp, e através dos grupos das escolas, então vocês podem entrar em contato comigo, que eu estou disponível para esclarecer essas dúvidas. E vocês vão elaborar o plano de aula de acordo com o modelo que está disponível também no site, na aba, né, na página do Ecoescolas. Então, primeiramente, a divulgação. A campanha acontece nas escolas, onde vocês vão fazer essa divulgação entre os professores, de forma interna, vão poder utilizar o nosso material que a gente vai estar divulgando aí através das comunicações do Ecoescola. Então, podem fazer repost, a gente pode compartilhar com vocês as logos, né, para as mídias sociais da escola. Depois que fizer essa movimentação, né, que os professores fizerem os planos de aula, vocês poderão escolher dois planos para fazer a inscrição no site do Ecoescola. Então, essa vai ser a etapa nacional. Então, por conta do número de inscritos do ano passado, a gente esse ano precisou reduzir e aí serão submetidos dois planos por escola. Então, sugerimos a vocês que façam aí uma pré-seleção para esses planos, né, para que vocês possam fazer essa inscrição nacional através do site do Ecoescola. E agora eu vou apresentar o modelo do plano de aula e os nossos materiais de apoio. Esse plano de aula está disponível também na aba da inscrição, vocês têm acesso lá.
Então, vocês vão focar, né, vão pedir aos professores que eles foquem no tema desse ano, que é o Pessoas Saudáveis em um Planeta Saudável, transformando comportamentos alimentares para sustentabilidade. Então, o plano de aula, ele precisa estar de acordo com os pilares da sustentabilidade, ambiental, social e econômico. E vocês têm acesso também a esses materiais de apoio, que é o guia para currículos verdes e tem também a estrutura curricular. Todo esse material está disponível em PDF, além desse material dos planos de aula. Então, tem 6 planos de aula que os professores podem trabalhar em sala de aula com seus alunos, ver o formato de como que eles podem se inspirar, né, para fazer os seus. Então, no ato da inscrição, o material em si, né, a ficha de inscrição, é necessário colocar as informações dos dados do autor, do professor que fez o plano, então, o nome, qual o país, a instituição, a escola, o e-mail, o programa que a escola faz parte, se é o Ecoescolas ou se outros que vocês possam fazer parte também, a data de submissão, e aí, posteriormente, vem os detalhes da aula. Então, qual é o título da aula que foi trabalhado com os alunos, qual foi a faixa etária, qual o tempo necessário para essa aula, se houve uma preparação remota também, quais são as considerações relacionadas ao planejamento, a aula, o professor fez algum teste anteriormente ou ainda não. E vem a parte do plano de aula, né, do planejamento em si. Então, vocês vão indicar uma sequência, né? Então, o plano de aula que foi, realizado, ele consegue fazer essa conexão com outros temas que já foram trabalhados na disciplina, na escola. Então, vocês podem colocar essa observação também. Então, e os objetivos, vocês podem listar de 3 a 5 objetivos de aprendizagem do que você espera durante a aula. Tem essa outra etapa também, que é o roteiro da aula, onde vocês vão preencher com essas informações que estão sendo solicitadas. Então, vai abordar os objetivos de aprendizagem, aqueles que vocês já mencionaram anteriormente, né, na etapa lá da letra B. Depois, a atividade do professor, vocês podem formular perguntas, organizar os alunos em grupos, como é que vai ser essa aula? A atividade do aluno também, o que é que o aluno vai fazer, o que é de responsabilidade do aluno. Posteriormente, qual é o método, qual é a forma, o que é que vocês vão trabalhar em sala, qual vai ser a metodologia e qual vai ser o material necessário, além também dessa parte da intenção didática. Então, o que é que eles estão relacionados com os EDS? Então, vocês vão poder fazer essa referência também, é necessária, incluindo quais são os pilares, né, que serão, qual dos pilares que será atingido, né, ou quais, no desenvolvimento desse plano de aula. Então, aí vocês vão colocar quais são as fases, os objetivos da aula, enfim, vão detalhar nessa etapa a as informações do plano de aula. É necessário também ter fotos e materiais. Então, vocês vão registrar a aula quando foi realizada, e aí vocês vão colocar, anexar também nessa etapa da letra D. Depois, a avaliação, como é que vai ficar os objetivos ou os resultados, se eles foram alcançados ou não. Vocês vão detalhar isso também. E se for necessário ter alguma adaptação, né, desse plano de aula. E algumas informações que vocês buscaram, né, para que possa deixar também como apoio para que outros professores, né, que possam utilizar esse material, ele possam também ter acesso, além das referências. Então, a inscrição vocês vão fazer diretamente no site do Ecoescolas. Então, deixa eu abrir aqui para que vocês possam visualizar. Veio aqui no site do Ecoescolas, clica em campanhas, e logo abaixo vai abrir as informações das 2 campanhas. Então, vocês têm acesso à campanha do Prêmio para Professores e o concurso internacional do Plano de Aula.
Então, clicando aqui em Saiba Mais, vai abrir a página de inscrição. Aqui vai ter essas informações que eu acabei de passar para vocês. Então, tem o material aqui, o modelo do plano de aula, tem ele no arquivo em Word e em PDF, além das informações adicionais, que são os materiais de apoio. Então, aqui vocês vão encontrar aqueles planos de aula, os 6 planos de aula do Planit, além do material da estrutura curricular e o material do Currículos Verdes. Então, logo aqui abaixo, tem também mais informações de como participar, passo a passo. Por fim, tem agora a fichinha da inscrição, que é onde vocês vão preencher. Aqui o nome da escola, o nome completo, qual é a escola, a ecoescola, e qual o título do plano de aula, o e-mail, a faixa etária do plano e qual dessas categorias aqui da estrutura curricular do Planit que foi abordado. Então, vocês vão ter mais informações dessas categorias aqui nesse material da estrutura curricular. Então, e por fim, quais foram os principais destaques desse plano de aula? Vão anexar aqui aquele formulário, né, que foi apresentado lá em cima, com as informações, e depois só clicar em enviar. Essa aqui é a etapa do plano de aula. Maravilha, Lívia. E a data, então, reforçando, o 27 de março é a nossa data limite. Então, a gente tem um mês pela frente para preparar todo esse material. Você pode, voltar ali rapidinho nos materiais de apoio? Eu queria só reforçar, sobre essa parceria com o Planit. Todos esses materiais de apoio, pessoal. Então, a parte do material de apoio começa com o Guia para Currículos Verdes da Unesco, que é essa nossa grande diretriz internacional, né, dos pilares da educação para a sustentabilidade. Dentro dele, vocês vão encontrar essas orientações didáticas, esses objetivos de aprendizagem dentro dessas duas estruturas, que é então esse escopo de que vai ser avaliado o plano de aula. E essa estrutura curricular, que é essa parceria da FI com o Planit, ela vai estar mais especificamente sobre o tema, que é alimentação saudável. No próximo slide, a gente vai ter então todos esses modelos foram traduzidos para o português. A Lívia fez esse trabalho para vocês, para disponibilizar esse material riquíssimo em português para a nossa rede. E como vocês podem ver, tem aqui alguns exemplos, algumas referências. Então, vocês podem não só usar esses planos de aula, como se inspirar para o tipo de assunto que a gente está falando aqui, no tema desse concurso. Então, por exemplo, né, a rotulagem de alimentos, como identificar alimentos mais saudáveis e sustentáveis. Isso é uma das atividades do Global Action Days também, que tem o mesmo tema. Então, se vocês fizeram qualquer plano de aula com esse tipo de tema, né, sobre rotulagem de alimentos, é esse tipo de plano de aula que a gente está procurando. Meus alimentos são ultraprocessados, então toda essa educação alimentar sobre os alimentos ultraprocessados também é um tipo de plano de aula que funciona aqui para esse concurso. Do campo ao prato, o mapeamento do caminho desses alimentos. Às vezes a gente tem aí algum plano de aula nesse sentido. Footprint, qual é a pegada ecológica dos meus alimentos? Então, aqui vai falar de carbono, de emissão de carbono, dessas rotas, né, e logística de alimentos. Devemos consumir produtos locais. Aqui vai falar de agricultura familiar, de produção local, dessa relação com o deslocamento dos alimentos e emissão de carbono para isso, né? E mais um exemplo que é como cuidar da saúde de si mesmo e do nosso planeta. Então, mais relacionado aos valores nutricionais e quais alimentos, né, são saudáveis.
tá certo? Queria só reforçar essa informação porque esses materiais de apoio estão muito ricos e estão lá na nossa biblioteca virtual do Ecoescolas Brasil. Isso mesmo, Aline, muito obrigada. E aí, reforçando, as inscrições elas podem ser feitas até o dia 27 de março através do site do Escolas e a premiação, né, em valor, em dinheiro, né? Então, o primeiro lugar é no valor de 300 euros, segundo lugar, 200 euros, terceiro, quarto e quinto lugar, 100 euros. Isso aqui já na etapa internacional. Então, na etapa nacional, serão pré-selecionados 5 planos de aulas das ecoescolas, e aí os vencedores, sendo selecionados, né, eles devem traduzir os seus planos de aula para o inglês, e nós faremos a inscrição na etapa internacional da FI. A divulgação dos resultados será em abril de 2026 e os vencedores eles terão os seus planos lançados na biblioteca virtual do Ecoescolas. E, posteriormente, eles farão uma apresentação no webinar do mês, que é para poder compartilhar como é que foi feito, né, compartilhar o plano de aula que foi realizado por eles. Depois disso, tem a etapa internacional, que é onde o júri vai fazer a avaliação dos planos de aula de cada país e serão premiados 5 planos de aula de todo o mundo. Eu queria lembrar do nosso sucesso do ano passado, né? Com o concurso de planos de aula, a gente já estava super feliz com a etapa nacional. Foram 5 planos de aula com o tema mudanças climáticas que foram fantásticos. A gente teve um webinar que foi super legal. Vocês podem ver aqui no nosso canal do YouTube também, quando os professores apresentaram esses planos de aula. Esses planos do ano passado estão na biblioteca virtual disponíveis para vocês. E a gente teve a grande surpresa do professor Márcio Bertazzi, da Escola da Criança de Uberlândia, ter sido um dos vencedores da etapa internacional. Ele ficou em terceiro lugar de mais de 100 planos de aula do mundo inteiro. E esse plano de aula premiado pela FI Global também está disponível no na nossa biblioteca. Vale a pena conferir. E esse ano a gente vai ter aí mais 5 planos de aula incríveis que vão para a biblioteca também. Com certeza. A outra premiação, a outra categoria é o Prêmio Internacional para Professores. Então, o professor, ele deve ter participado de algum programa educacional da FI, por pelo menos 3 anos. E aí, a instituição onde o professor também trabalha, ela precisa estar com a bandeira verde válida. Então, as inscrições também vão até o dia 27 de março, que também pode ser feita no site do Ecoescolas. E os vencedores, eles serão notificados em junho de 2026. E aí, como participar dessa categoria? Então, vocês vão preencher a nota de elegibilidade que eu vou mostrar aqui para vocês. Então, é uma autoavaliação, onde vocês vão avaliar cada critério que é pontuado. E se você obtiver uma pontuação total de 80 pontos ou mais, é elegível, né, para fazer a inscrição. Mas caso não tenha, isso não é problema também, porque aí é bom que vocês já conhecem como é o processo da inscrição e aí podem tentar no próximo ano, né, numa próxima vez, mas já vão ter acesso às informações de como é que acontece esse processo de inscrição. Fazendo a autoavaliação, tendo os 80 pontos, vocês vão poder fazer agora a organização do material, né, do dossiê de inscrição, que são necessários 5 documentos. Então, é o formulário de inscrição preenchido, a nota de elegibilidade, a carta de apoio das partes relevantes da escola, que aí pode ser pais, diretores, enfim. E um vídeo de 3 minutos, além de 3 a 5 fotografias, né, sendo em formato retrato do professor. Então, as inscrições acontecem também no site do Ecoescolas e vocês vão anexar esses documentos também por lá. O dossiê, como eu falei, ele é composto por 5 documentos. Então, o formulário de inscrição, que eu vou apresentar agora a vocês, a nota de elegibilidade, a carta de apoio
E aí vocês vão nomear esse PDF. Então, vocês, por exemplo, vão colocar A 2026, Brasil, e o nome do professor responsável pela inscrição. Separadamente, vocês vão preparar essas fotos, né, para o upload no site. Então, esse é o formulário de inscrição, onde vai ter as 28 perguntas em que vocês vão responder nome, país e cidade, nome da escola, quais as faixas etárias dos estudantes que você atualmente ensina, há quanto tempo você está ensinando, e tem outras perguntas aqui onde vocês vão eh, responder. Então, a sua escola recebeu um prêmio Bandeira Verde, o prêmio Aprendendo sobre Florestas, ou teve finalistas vencedores da competição Jovens Repórteres do Meio Ambiente em nível nacional? Se sim, por favor, vocês vão escrever textos pequenos, né? Tem até aí 100 caracteres para essa pergunta, mas vocês podem observar que tem algumas outras que pedem aí 1.500 caracteres, até 1.500 caracteres. Então, vocês vão passar essas informações, né? Vão preencher. Vou passar aqui as perguntas, mas esse material também está disponível no na nossa página. Então, a incentivo à liderança e à inclusão dos alunos são algumas categorias que estão presentes nesse documento. Continuidade, consistência, abordagem de escola inteira. Então, você diria que a sua escola está engajada em uma abordagem de escola inteira? Como? Quem são os interessados, comprometidos com a sustentabilidade em sua escola? Então, aí vocês vão preencher, né, vão contextualizar nesse espaço, né, de 350 caracteres. E aqui a gente tem o arquivo da nota de elegibilidade. Então, é onde vocês vão fazer uma autoavaliação. Aqui tem os critérios e ao lado tem a pontuação máxima, que vocês vão colocar, né, de acordo com as informações de vocês, né, uma autoavaliação. E depois vocês vão ter acesso aí no final ao resultado para ver se atingiu, né, os 80 pontos ou não. Então, tem vários requisitos, tem os indicadores, os critérios, onde vocês vão fazer essa autoavaliação. Pedagogia centrada no estudante de inclusão, projetos regulares consistentes para o impacto de longo prazo, uma abordagem de toda a escola, enfim, são vários temas, né, várias categorias. Então, vocês precisam ter um mínimo de 80 pontos. Caso não atinja, é bom que vocês já sabem o processo, né, de como é que funciona, para tentar a inscrição no próximo ano, se organiza, né, e faz, baseado já nesses critérios, né, que já foram apresentados. A nota de elegibilidade, né, relembrando, é necessário os 80 pontos, né, o mínimo, e se a sua nota tiver o mínimo, né, de 80 ou acima, vocês vão continuar para as próximas etapas. E aí, as próximas etapas é a inscrição através do formulário no nosso site, que vocês vão ter acesso também lá quando abriu a página de campanhas no site do Ecoescolas. Vocês vão vir aqui em Saiba Mais, onde tem prêmio FII para professores. E aqui vocês vão ter acesso a essas informações que eu compartilhei há pouco com vocês. Então, aqui tem esse material da inscrição, a ficha de inscrição, a nota de elegibilidade está aqui do lado também. Tem um vídeo aqui também para que sirva de referência para vocês. Esse foi o vídeo da professora que ganhou ano passado, da Malásia. E aqui abaixo é onde vocês vão encontrar o formulário de inscrição. Então, vocês vão colocar o nome do professor, o e-mail, o link do vídeo, as fotos e o upload do PDF, que é o que a gente está nomeando, né, de dossiê. Então, vocês vão compilar todos aqueles 5 documentos que eu mencionei anteriormente num único PDF e vão fazer o upload dele aqui no site do Ecoescolas. Então, depois é só confirmar que foi feito esse envio,
Foi anexado esse PDF e depois é só clicar em enviar. Perfeito. Percebam que o dossiê do Prêmio para Professores, ele é um pouco mais completo, né? Então, ele vai ter aí dois formulários que precisam ser mais detalhados, que precisam ter todas essas respostas, essa nota de elegibilidade, que é uma autoavaliação, e aquele formulário que precisa ser todo respondido. Além desses dois questionários, tem então a produção do vídeo, vídeo de 3 minutos, e as fotografias. Essas fotografias, pessoal, só para deixar bem claro, uma delas precisa ser o retrato do educador, da educadora, e as outras, a comprovação das atividades mencionadas nos formulários, tá bom? Então, é esse o dossiê de inscrição no Prêmio para Professores. E lembrando também que a gente precisa ter, no mínimo, 3 anos de ecoescolas, 3 anos de atuação desse professor numa ecoescola para ser elegível para esse prêmio. Se você ainda não tem esse tempo, não se preocupe. Eu acho que vale vocês olharem esses formulários para se prepararem para o momento que vocês estiverem elegíveis, né? Então, aquela nota ali de elegibilidade, ela dá ali todos os critérios que vão ser avaliados. Então, em cima disso, vocês podem trabalhar os seus planos de aula, trabalhar os seus projetos, porque esses são exatamente as diretrizes do JEP, né, do Greening Education Partnership, que é exatamente essa transformação da educação para o desenvolvimento sustentável. Então, quem quiser estudar esse ano esses formulários, com certeza vai desempenhar bem legal quando vocês estiverem prontos aí, né, com o mínimo de 3 anos de participação para se inscreverem. É isso mesmo, Aline. Ainda tem também a carta de apoio, né? Só para relembrar. Isso. Então, a carta de apoio das partes relevantes da escola, então pai, mãe, ou então membro da equipe, um colega ou algum estudante. E aí, nessa carta, ela deve explicar por que e como o professor fez a diferença na escola. E aí tem um máximo de 40 palavras em inglês, e é um dos documentos também do dossiê de inscrição. Desculpa, só corrigindo 400 palavras, tá? É um parágrafozinho, né? 400 palavras não é muita coisa, mas é isso, uma carta que reforça, né? Que dá ali, que endossa as atividades que estão sendo mencionadas na inscrição. Isso. E já vindo aqui, né? Então foi apresentado. Se vocês tiverem alguma dúvida de como fazer a inscrição, estou disponível. Podem fazer contato comigo, pode ser por e-mail, pode ser pelo WhatsApp. E relembrando, o prazo das inscrições, ela vai até o dia 27 de março, tanto para o plano de aula, quanto também para o prêmio dos professores. E eu trago aqui para vocês os nossos próximos prazos, né, do Ecoescolas. Então, até o dia 28, a gente tem a 28 de fevereiro, a renovação do cadastro das escolas. 24 de março, o webinar sobre o GAD, e a gente vai passar mais informações também futuramente aí no grupo. Até o dia 27 de março, as inscrições do FII Education Awards. E de 22 de abril a 6 de maio, a gente vai ter esse período aí do Global Action Days. Maravilha. Muito obrigada, Lívia. Nós estamos aqui, como a Lívia falou, para qualquer dúvida. Entre em contato com a gente pelos grupos de WhatsApp, pelo e-mail. A gente vai estar feliz em receber todas as inscrições das nossas ecoescolas. Grande abraço, pessoal. Um abraço, pessoal. Tchau, tchau. Sus.